Audiolivro Contagem Regressiva: O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 7: O Selo e a Marca. Vivemos em um mundo em que muitas pessoas se sentem angustiadas e desencantadas com a vida. Em busca de algo melhor, estão dispostas a pagar qualquer preço para encontrar aquilo que tanto desejam: um pouco de paz no coração e um lugar livre de dor e sofrimento. Um lugar em que o orgulho, o rancor e a violência que destroem as relações humanas não existam mais. Por trás dessa busca incessante, há no coração humano um medo existencial profundo. Independentemente de religião, cultura ou posição social, permanece a sensação íntima de que este mundo caminha em direção à destruição completa. Parece que já não há mais saída para os problemas da humanidade, e a grande pergunta que se impõe é: quando chegará o fim? Como veremos neste capítulo, o Apocalipse nos revela o que impede este mundo de ser destruído neste exato momento e qual deve ser a nossa atitude diante desse evento que, inevitavelmente, em breve se tornará realidade. Contenção divina. Em uma de suas visões, o apóstolo João nos informa o que impede este mundo de ser destruído. Vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Apocalipse 7, versículo 1. Vento, nesse caso, é uma imagem de destruição e guerra, e a João é revelado que este mundo está ameaçado. Há um cataclismo universal se aproximando, mas João vê algo mais. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículos 2 e 3. Antes de os 4 ventos destruidores soprarem sobre este mundo, é preciso que os servos de Deus sejam selados, ou seja, identificados para ser poupados da fúria divina que punirá este planeta. Mas como você pode saber se será selado ou não como um servo de Deus? É interessante notar que no Apocalipse há 2 grupos de pessoas: as que recebem uma marca e as que são seladas. No capítulo 13, o poder de natureza político-econômica, simbolizado pela segunda besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, versículo 16. E no capítulo 7, os servos de Deus são selados na testa com o selo dele. O selo de Deus e a marca da besta. Aqui surge de maneira natural a pergunta: o que é a marca da besta e qual é o selo de Deus? Os que receberem o selo de Deus serão poupados da destruição, enquanto João diz que, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Essa é uma alusão aos mandamentos de Deus, cujas palavras deveriam estar metaforicamente amarradas nas mãos e prendidas na testa dos filhos de Israel para servirem como um sinal. Deuteronômio 6, versículo 8. Isso nos ensina que, para saber o que é a marca da besta, é preciso primeiro identificar qual é o selo de Deus. A marca da besta será o contrário, uma falsificação do original, como é comum no Apocalipse. Geralmente, o selo é a identificação de uma pessoa. Nele constam o nome, as atribuições, a autoridade e o caráter do legítimo dono. A autoridade, a lei e os princípios eternos do governo divino estão por trás do selo de Deus. Você pode observar que, por trás da marca da besta, estão a pretensa autoridade, os decretos e os princípios enganadores do diabo.
Por trás do selo de Deus está o desejo de salvar. Por trás da marca da besta existe a vontade de destruir. Por trás do selo de Deus estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por trás da marca da besta estão o dragão, a besta do mar e a besta da terra. O selo de Deus é colocado na vida dos que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. Enquanto a marca da besta é colocada na vida dos que adoram o poder e atribui a si mesmo características divinas sem as ter, aqui novamente está em jogo a autoridade divina. Quem tem a última palavra? A quem se deve obedecer? Sábado, o sinal da autoridade divina. Em Apocalipse 7, versículo 4, o apóstolo aumenta o mistério sobre o selamento ao dizer: então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. A Bíblia associa o selo de Deus à fidelidade aos seus mandamentos e, mais especificamente, à observância do sábado. Se você ler as Escrituras, encontrará a seguinte declaração: santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel 20, versículo 20. Alguém pode argumentar que esse texto tem em vista apenas o povo de Israel. No entanto, se você analisar as Escrituras sem preconceitos, descobrirá que o sábado não é importante apenas para os filhos de Israel, mas para todos que querem se unir a Deus por meio de uma aliança. Deus sempre teve um povo leal aos seus mandamentos, o que inclui gente de todas as nações. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz no livro de Isaías: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Isaías 56, versículos 6 e 7. Por outro lado, sempre houve pessoas que quiseram escolher o próprio caminho, rejeitando a voz do Senhor. Foi assim desde o início. Caim e Abel receberam a ordem de oferecer a Deus o sacrifício de um animal de rebanho. Abel obedeceu a ordem e Caim decidiu fazer algo diferente. Levou o fruto da terra. Perceba que Caim não foi contra Deus. Ele apresentou uma oferta, mas não fez como Deus havia ordenado. Na verdade, Caim fez como ele mesmo acreditava que devia ser. Isso é fundamental, pois, no fim da história, os que receberão a marca da besta não estarão contra Deus, mas servindo a ele. No entanto, não farão isso como Deus pediu, mas como eles acreditam que deve ser. O incidente entre Caim e Abel nos mostra que, desde o Gênesis, Deus sempre teve um povo leal. Esse grupo de pessoas que estava disposto a obedecer ao Senhor e que acreditava na salvação em Cristo, simbolizada pelo sacrifício do Cordeiro, chegou, com o tempo, a ser o povo de Israel. A história de Israel, porém, foi marcada por altos e baixos espirituais. Ora, o povo era fiel a Deus e colhia os benefícios dessa obediência, ora, adorava outros deuses e amargava as consequências de se afastar do Senhor. Contudo, apesar dos inúmeros relatos bíblicos sobre a constante corrupção do povo e de seus líderes, nunca deixou de existir um remanescente fiel que estivesse disposto a obedecer ao Senhor. Esse era e continua sendo o verdadeiro povo de Deus. As pessoas costumam afirmar que a observância do sábado é exclusiva para os judeus e que, como a igreja substituiu Israel, o sábado perdeu sua validade. Esse raciocínio, entretanto, apresenta sérios equívocos. O erro está em acreditar que Israel foi rejeitado por Deus e substituído pela igreja. Se você estudar a Bíblia atentamente, perceberá que isso não é verdade. Deus formou a igreja a partir de Israel e não em substituição a seu amado povo. Na verdade, o remanescente fiel do Novo Testamento
é composto principalmente pelos judeus que aceitaram Jesus. Embora a liderança da nação judaica tenha se oposto a ele, muitos judeus, incluindo sacerdotes, decidiram segui-lo, permanecendo fiéis e obedientes ao Senhor. Ver Atos 6, versículo 7. Em outras palavras, a igreja é uma continuidade do Israel bíblico. Não é de se estranhar, portanto, que o Apocalipse descreva o povo de Deus no fim dos tempos como as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Deus sempre teve um povo leal aos seus mandamentos, o que inclui gente de todas as nações. Além disso, a ideia de que o sábado foi estabelecido apenas para Israel e o povo judeu contraria o relato bíblico. As Escrituras afirmam que o sábado foi estabelecido por Deus na criação, muito antes de o povo de Israel existir. Preste atenção no que diz Gênesis 2, versículo 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Agora, à luz de todas essas informações, podemos montar o seguinte cenário profético. Os 144.000 de Apocalipse 7, um número simbólico que retrata os justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Apocalipse 6, versículo 17 a 7, versículo 8. Recebem o selo de Deus porque aceitaram Jesus como Salvador e decidiram guardar os mandamentos de Deus, o que inclui a observância do sábado. A exemplo da grande multidão de salvos vista por João, eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. E, como os filhos de Israel têm a lei de Deus gravada em sua mente, são por esses motivos que os 144.000 recebem, simbolicamente, o sinal de Deus na testa. Obediência equivocada. O diabo é astuto. Se ele não conseguir convencer você a negar a existência de Deus e rejeitá-lo, vai fazer com que você obedeça ao Senhor de maneira errada. No Jardim do Éden, Deus orientou Adão e Eva a não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocarem nele, pois isso os levaria à morte. Gênesis 13, versículo 3. Aí veio o diabo e disse: é certo que vocês não morrerão. Versículo 4. No coração de sua santa lei, Deus escreveu: lembre-se do dia de sábado, para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Então vem o inimigo e diz: não é necessário guardar o sábado. Você pode guardar o domingo. A Caim, o inimigo disse: não precisa oferecer um cordeiro para Deus. Você pode oferecer o fruto da terra. Enfim, o inimigo nos induz a pensar que não é como Deus diz, que tudo pode ser como o ser humano achar melhor. Aí está o perigo. A pessoa pensa que está servindo a Deus, mas na realidade não está. Pensa que está obedecendo, quando de fato está agindo contra a vontade de Deus. Pegue a sua Bíblia, seja sincero e tome todo o tempo que você precisar para encontrar um único versículo que diga que o sábado não é mais o dia de repouso e que foi substituído pelo domingo. Você não encontrará. Por que, então, as pessoas guardam o domingo? Existem argumentos. Alguns creem que o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo é a autorização para a guarda desse dia. Entretanto, a Bíblia não diz isso. Domingo, o sinal da autoridade humana. Neste momento, faça a si mesmo a seguinte pergunta: se o sábado é o sinal ou o selo de Deus, qual é a marca da besta? Lembre-se de que Apocalipse 13 menciona um poder de natureza político-religiosa, a besta do mar, e outro de natureza político-econômica, a besta da terra, que seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Apocalipse 13, versículo 14. Uma imagem é algo que representa alguma coisa. Quando pensamos em uma bandeira verde e amarela, a primeira lembrança é o Brasil. Quando pensamos em uma bandeira com listras vermelhas e brancas, a primeira lembrança são os Estados Unidos.
Isso porque são esses países que estão por trás dessas cores e formas. Então, qual é o poder que está por trás do domingo como dia de repouso? Mais ainda, como observado anteriormente, Apocalipse 13 nos diz que a besta da terra fará com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, de modo que ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso é assustador. Aqui, a profecia indica que chegará um momento na história deste mundo em que a pessoa que guardar o sábado não poderá comprar nem vender. Não se trata de mania de perseguição. É algo profético. Está escrito. Parece um delírio? Pois então, pergunte a si mesmo. Hoje, com todos os direitos e previsões legais, todos os jovens que guardam o sábado conseguem fazer suas provas na universidade em outro dia? Todas as pessoas que guardam o sábado podem fazer concurso para cargos públicos sem qualquer restrição? Todas as pessoas têm o direito de trabalhar no domingo em lugar do sábado? O último chamado à adoração. Não é apenas uma questão se o correto é guardar o sábado ou o domingo. O pano de fundo é a obediência e a adoração. A humanidade parece não perceber que o inimigo está conseguindo o que sempre se propôs. Em Apocalipse capítulo 14, um grupo de pessoas simbolizadas pelo anjo levanta-se para proclamar em voz bem alta o evangelho eterno. É algo que não muda. Sempre foi assim. Salvação em Cristo e obediência aos seus mandamentos. Esse clamor é: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Compare essa passagem com o quarto mandamento, que ordena guardar o sábado. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Seria coincidência? Parece coincidência para você que o último chamado que Deus faz à humanidade tenha quase as mesmas palavras que ele pronunciou quando disse que o sábado é santo? Saiba de algo. Estamos vivendo em um momento de decisão. O destino eterno do ser humano está em jogo. Não há mais tempo a perder, pois os últimos eventos da história estão próximos. O que impede este mundo de ser aniquilado é a misericórdia divina, que retém os ventos de destruição até que o povo de Deus seja selado. Portanto, não desperdice essa oportunidade de salvação. Assuma um lado na grande batalha entre o bem e o mal e escolha se você vai obedecer a Cristo ou Satanás. Mas lembre-se, os 144.000 seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, versículo 4. Para saber mais sobre o assunto deste livro, acesse livro.esperanca.com.br. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.